Olá todo mundo, aqui é o Diego Thalberg da CDO Travel e é um prazer ser parceiro da Fran e do Alê aqui na Passos Cast. Nós somos especialistas em criar experiências de viagem há mais de 12 anos morando em Orlando e ajudando os viajantes, oferecendo desde pacotes completos até roteiros personalizados, sempre com condições especiais para quem faz parte da nossa comunidade. Se você quer viajar com segurança, economia e aquele atendimento de quem realmente entende do assunto, pode contar com a gente. Acesse nosso site www.cdo.travel. Sou um pouco mais experiente, já passei aqui por outras vezes e hoje realmente é um conteúdo diferente. O Thales está sempre inovando e colocando processos e eventos que realmente todo empresário precisa ter conhecimento a respeito disso, só que normalmente a gente deixa para um segundo plano ou não se dedica para poder aprender. E aqui no MDG o Thales se dedica muito e se entrega muito um conteúdo além daquilo que você está esperando, né? Problemas que talvez você não acha que talvez ele não soubesse ou que você nem sabe que está tendo na sua empresa. E quando chega aqui, a prática que ele passa para nós, você acaba detectando os problemas que você tem da sua empresa, que até então estava passando despercebido. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Passos Cast. Eu sou a Fran Passos e nós continuamos aqui trazendo empresários, contando as suas histórias reais, suas dores, dificuldades, alegrias, tristezas, tudo para você que está aí em casa construir também a sua carreira profissional com identidade, com pessoas assim relevantes que possam te ajudar aí na sua carreira. E hoje eu trouxe um casal aqui de empresários, um casal que vai contar muito para a gente aqui sobre a sua trajetória, o que deu certo, o que deu errado, seus desafios, oportunidades e que conseguiram superar grandes desafios aí no empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Vitória, seja muito bem-vindo, Alan. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite, Fran. É muito prazeroso estar aqui. Acho que é o primeiro, acho não, né? Tenho certeza que é o primeiro podcast que eu gravo ao lado da minha esposa. Então, eu acho que toda essa construção que a gente vai falar, né, durante esse tempo do podcast é um pontapé inicial para nós como casal, porque está sendo o nosso primeiro podcast e vai ser a primeira vez que a gente grava algo junto. Sim. Então, tô muito feliz de estar com você do meu lado aqui. Toda vez ela ficava lá atrás das câmeras. Era eu que gravava e ele que falava, né? Então, assim, para mim tá sendo gratificante poder estar do lado da minha esposa aí. Eu acho que é a cereja do bolo de tudo que a gente vem construindo ao longo dos anos. Ai, que legal. E trabalhar em família é bom, né? Sim. Então conta um pouquinho pra gente aí sobre o Alan. Quem é o Alan? Vou fazer um resumo, porque eu falo minha vida dá bastante filmes, né? Desde alegria, de tristeza. Então eu comecei muito novo, né? Trabalhando em indústria, com 15 anos, numa montadora de aviões. Depois eu segui a carreira de usinagem, fui fazer faculdade de engenharia mecânica, me formei engenheiro, trabalhei numa grande empresa nacional de indústrias de cimento. Foi a primeira decisão que eu tomei, acho que na minha vida, de querer sair, morar fora de casa, querer desbravar o mundo, mesmo estando ali numa criação mais fechada, mais restrita, já era algo que vinha dentro de mim. E aí eu tomei a decisão de participar de alguns programas de trainee, não sei nem se existe hoje isso ainda. Foi quando eu passei, fui o único do Vale do Paraíba, extremamente concorrido, extremamente uma situação onde eu entrei num pensamento assim, como que eu vou passar no meio de tanta gente, né, com uma grande capacidade? E foi quando eu comecei a ter atitudes que faziam a diferença ali durante o processo seletivo. Entrei, trabalhei em Apiaí, são bastante lugares, gente. Apiaí, depois fui trabalhar em Minas, trabalhei 5 anos no Mato Grosso do Sul, maravilhoso. Inclusive, eu fiz questão de levar ela lá para conhecer o Mato Grosso do Sul. Com 5 anos de empresa, houve um convite para eu trabalhar em Angola. Foi desafiador, porque eu nunca tinha viajado praticamente fora da minha cidade, que é Taubaté.
em pouquíssimo tempo eu já estava indo morar em Angola. Fiquei morando em Angola durante 1 ano, implantando uma indústria de cimento, mas infelizmente devido a situações do país, devido a condições pessoais, eu acabei realmente, emocionalmente não aguentei ficar lá, porque é só quem esteve, quem estar lá, sabe o que eu estou falando, que realmente é um país bem precário de saneamento, de estrutura. Eu tinha que escovar o dente com água mineral, né, que a gente comprava no mercado, tomar banho de água com a boca fechada. Então isso, com medo de pegar uma doença bem grave lá, e se você pega uma doença, não tem sistema de saúde ou não tem plano médico, você acaba falecendo. Eu não aguentei e voltei. Mas assim, a gente vê muita gente que vai para Angola, até para fazer às vezes algum serviço, humanitário, alguma coisa assim, e diz assim que mais aprendeu lá do que fez pelas pessoas, né, que a pessoa que mais aprende é a gente quando vai para lá e vê essa situação. Então eu te pergunto assim, o que que mudou dentro do Alan vendo essa situação lá na Angola? É muito, eh, complexo, porque eu vivi um ambiente que pouquíssimas pessoas viveram, Uhum, que foram para lá. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu, sou uma pessoa extremamente patriota, e uhum, não é por questões políticas nem nada, é uma pessoa que ama o país que eu vivo. O Brasil para mim é o melhor país do mundo. uhum, Falou mal do Brasil para mim, eh, eu fico um pouco constrangido, porque o Brasil é um país maravilhoso. O Brasil, as pessoas são maravilhosas. Eu conheci, quando eu saí desse e voltei, eu falei: "Caramba, que lugar maravilhoso, como o Brasil é". As pessoas, por mais que cada um tenha essa, uhum, mas a gente é muito acolhedor, nós temos sistema de saneamento, nós temos um clima bacana, nós uhum, temos uma condição Pessoas. boa. E eu valorizo muito isso. Então eu valorizo a água que eu tô bebendo, eu valorizo a rua, eu valorizo tudo aqui. Foi essa maior aprendizado que eu tive quando eu voltei de Angola, porque às vezes a gente reclama muito aqui, muito. Então eu reclamei menos. uhum, Eu me tornei uma pessoa menos murmurizada. E quando eu vejo alguém, por exemplo, não que reclamando de algo, hum, aí eu lembro, putz, você não sabe o que que é não ter nada. Você uhum, não tem nada. Angola é um país, ali as pessoas, é miserável, né? Pessoas de condições, e eles queriam, sabe? Pô, eu queria sair daqui. uhum, Tinha funcionário que falava assim: me leve embora. Eu não quero ficar aqui. Então cortava o coração, né? Você vê você jogava lixo, resto no lixo, e as uhum, crianças revirando o lixo para querer comer o seu resto. E aqui nós temos muitas condições e às vezes as uhum. pessoas acabam reclamando. Então eu vejo uma ótica diferente, coisas que as outras pessoas não olham, principalmente essa questão de oportunidade. E você, Vitória, conta um pouquinho pra gente quem é a Vitória e como é Olha, que cruzou aí o caminho com o Alan. eu fui mãe muito cedo, fui mãe Uhum, com 16 anos. E aí a gente estava morando em São José. Nesse meio tempo, minha mãe separou do meu padrasto e a gente voltou, só eu, minha mãe e minha filha na barriga, para Taubaté, onde a gente mora. E aí a gente foi nessa luta, só nós três, desde de sempre, né? E desde novinha eu sempre gostei de me virar. Então, com 12 anos eu já vendia roupa, já vendia bolo de pote, já sempre fui. já E era minha mãe empreendedora. também já sempre foi. Então, acho que já foi de berço mesmo, já. Meus dois irmãos também sempre foram assim, então Uhum. tá no nosso sangue, né? E aí a gente se conheceu em 2019, no Carnaval de São Luís. A gente Olha, amou. diz que namoro de carnaval não dura, Não né? Ó, Nossa, durou. durou, que é uma Nós tá aqui família. até Eu brinco que eu brinco, né, que o meu lado de gandaieiro, coisa positiva, foi o ter lado conhecido positivo ela, foi ter conhecido, porque certeza. foi no meio da muvuca mesmo, meio da bagunça. E aí a gente se conheceu no carnaval em 2019
E fomos indo, fomos indo. E aí a gente acabou ficando juntinho, né? Demorou, viu? Demorou. Demorou uns 2 anos, me enrolou bastante, viu? Assim, a virada de chave foi que, como eu falei, né? Estava numa fase solteiro, então eu saía muito. É, e a gente fez uma viagem de 2000, a gente já, né, A gente foi passar o final do ano junto. foi passar um final de ano juntos, e ela falou assim, olha, ou você começa a namorar comigo, Ou a gente não vai ter mais nada. ou a gente Porque não a vai ter gente mais já nada. tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de amizade colorida, mas não ia, né? Então a gente deu. Mas antes disso, né? Eu conheci ele trabalhava como engenheiro. Sim. E aí entrou a pandemia, ele falou assim: fui demitido, não quero nunca mais entrar em fábrica, vou abrir uma pizzaria, não sei o quê. E foi indo, foi indo. Aí eu também saí, trabalhava em comércio, saí, falei também que eu não queria mais. Aí eu gosto muito de costurar, então aproveitei a onda da pandemia, fiz muita máscara, vendi bastante. Não, ela fazia máscara pra minha mãe. Empreendedora, né? Era pra todo mundo. Ela só ia mordendo minha família de canto, assim, sua mãe não quer uma máscara? E fazia uma máscara personalizada pra minha mãe. Falava, Fazia e aí, pra todo mundo. aí minha mãe falava assim, aquela sua, né, essa paquerinha tá me dando uma máscara aqui. Chamava minha mãe no Instagram, eu falei, nossa, olha só, comendo pelas beiradas. E foi indo assim, foi ela fazendo amizade com a minha mãe, Fui fazer a unha com a minha sogra, fui fazer o cabelo, isso. foi se aproximando. Aí eu falei, entendi. E eu, na época, eu não queria. Quando foi engraçado, eu fiz o projeto, né, da pizzaria, ela começou a trabalhar numa pizzaria. Por coincidência, comecei Ela começou a trabalhar de freelance, tava o boom ali das pizzarias. E eu mandei uma mensagem pra ela, ô Vitória. Ela assim, ô Vitória, tô com uma vontade de abrir uma pizzaria, você já trabalha com a pizzaria e a gente vai começar a contratar aqui algumas pessoas. Você não quer vir fazer um teste, né? Passei por entrevista. Aí ela veio fazer entrevista. Ele fez todo o processo seletivo. Só que não foi só com ele, ele pegou mais 3, assim, do espaço. Tinha 2 amigos juntos. Tava tremendo, assim, ele Aí eu- nem me fazia perguntas. Aí meu amigo falou assim, você já conhece ela? Eu, nem sei quem é essa menina. Nem sei. Mas foi engraçado, porque eu Escondeu não... por 6 meses que a gente se conhecia e que a gente As ficava. pessoas falavam assim, ô James, você fica com aquela sua funcionária, né? Eu falei, não, fico não. E realmente na época eu não queria nada sério. Queria continuar. Porque quando eu abri a pizzaria, né? Teve alguns episódios pessoais, eu comecei a focar na pizzaria. Eu vou ficar ali na pizzaria o tempo todo. Só que daí, no final desse ano, que eu tava bem focado, a gente foi viajar. Eu falei, quer viajar comigo? Não, ela se autoconvidou, claro, tô indo. Não, aí você fica pensando, ele já me chamou para trabalhar junto, tá me chamando para viajar, então, né? Vamos passar a virada do ano junto, será que... Ou agora vai acontecer ou não Agora vai vai. mais, né? Mas foi uma decisão muito bem tomada, né? De a gente começar ficar sério, né? Eu não queria nada sério. E hoje tá esse ano, né? Faz 5 anos, 2021, 2021, que a gente começou a ficar mais Sério. sério. Mesmo assim, eu era que era tudo muito novo pra mim, né? Voltar a ter um relacionamento, então eu falei, "Ixi, eu não queria mais, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Então, dali Cruzou os nossos caminhos. cruzou e foi uma construção até o dia de hoje, né? E conta um pouquinho pra gente aí da pizzaria, né? Vocês foram empreender e aí abriram filiais e tudo. Conta pra gente como é que foi esse processo. Quer contar? Pode começar. Eu? Pego. Não pode falar, eu pego o gancho, tem que falar assim. É por isso que eu parei. Pegando sua referência, né? O projeto começou em 2020. Eu trabalhava como engenheiro em indústria. Quando fui desligado, eu tenho até hoje essa decisão, essa foto, porque eu falei, eu não quero mais trabalhar em indústria. Não quero mais ser engenheiro. Dentro da própria fábrica.
né? Eu aprendi muito dentro da indústria, eu agradeço demais todo o conhecimento que eu Muitas coisas tenho. que a gente usa hoje, né, Muito, veio do conhecimento. a empresa que eu trabalhava, né, a gente desenvolveu bastante projetos, então sou muito grato por todas as empresas que eu passei. Tendo altos e baixos, mas eu sou muito grato por todo o aprendizado e todas as pessoas que passaram ali durante Uhum. a minha trajetória. E eu falei, não quero mais saber disso. E nisso que eu saí de empresa, eu liguei pro meu pai, né? Minha irmã tá aqui. Liguei pro meu pai e falei, pai, vamos abrir uma pizzaria? E meu pai, acho que o sonho dele era que eu não trabalhasse. Ele gostava de ver, mas acho que ele não queria muito porque ele sempre falou assim: você precisa abrir um negocinho pra você. Você que precisa abrir um negocinho pra você. E eu nem sabia o que era a palavra empreendedor. Uhum. Só pra você ter uma ideia, o nível de conhecimento que eu tinha dentro de Fábrica, né? fora a fábrica, Uhum. né? Eu cresci dentro da metalúrgica, eu cresci ali dentro de processo, fábrica. Empreendedor, eu nunca tinha ouvido essa palavra. O que é empreendedor? É alguém que, né, faz qualquer outra coisa. Mas eu nunca tinha essa noção. Era, tipo assim, abrir uma lojinha. Empreendedor é Uhum. abrir uma lojinha. E meu pai falou assim: não, vamos. Eu falei: vou desenhar um forno. Aí nós dois projetei um forno. Ele mexia com solda e eu já tinha um pouquinho de parte de projetos. Uhum. Peguei um modelo na internet e começamos a projetar. Foi quando eu comecei a me aproximar muito do meu pai. O que eu não fiz nos últimos 15 anos que eu fui morar fora e tudo mais, Uhum. a gente fez nesse curto espaço de tempo. A gente projetou o forno e eu lembro que eu com meu pai sempre foi assim, briguinhas, né? Uhum. Você não faz nada direito, que não sei o quê. E a gente ficou ali muito junto nessa fase. Uhum. Eu ia praticamente todo dia na casa dele, almoçava. Você não lembro de almoçar com antes, né? E foi muito intenso. Foi quando meu amigo falou assim: olha, a gente tá para abrir um espaço compartilhado. Uhum. Um espaço bem legal. Eu vou apresentar você para um rapaz. Você faz pizza? Você manja de pizza? Eu falei: opa, pizzaiolo. Desde pequeno, família de italiano. Ó, Pires vem da Itália, né? Eu falei: sobrenome Pires é italiano, né? Na brincadeira, óbvio, né? Não é. Mas eu falei, não, pode falar pra ele que eu faço, vou correr aqui. Eu comecei a fazer curso, treinar. O curso Você dele não de 2 conhecia dias, nada tá? sobre Porque pizza, não Nada, sabia. nada. o Eu curso só de tinha. pizzaria foi de 2 dias, né? Eu fiz um curso de 2 dias de pizza e comecei a ver vídeo no YouTube, por incrível Uhum. que pareça. Muitos vídeos, como as pessoas faziam massa, eu fazia, testava. Engenheiro, eu ainda tava com a cabeça de engenheiro, Uhum. testando, testando, testando. Quando eu fiz a pizza pro rapaz, falou, pô, que pizza boa, né? Ele gostou, falei, não, é família, né? Italiano, né, E ele gostou. Aí ele falou, então, qual vai ser o nome da pizzaria? Eu falei assim, vai ser Neon Pizzaria. Aí nasceu, que é a que a gente fala, neon vem da luz que nunca apaga. Uhum. E ele gostou do projeto, a gente abriu, começou a obra, eu percebi que o forninho que eu tinha projetado não ia dar conta, porque eu acho que o Espírito Santo já conversava comigo, mas naquela época era. Eu não ouvia ele direito. Ele falava comigo, só que eu tava em lugares que ele. Eu lembro até hoje conversando com uma planta, gente. Olha, verdade, enfim. É. Mas ele falou assim: eu não quero que, desde que você faça um forno desse jeito. Você precisa fazer um forno maior, porque você vai vender muita pizza. Aí eu liguei meu amigo, cara, o projeto tem que mudar. O teu forno era para fazer quantas pizzas, mais ou Uma Ah, menos? pizza por vez. uma pizza Uma por por vez. Ele vez. tinha o tamanho dessa mesinha Uma aqui. mesinha desse tamanho. E eu falei, não vai dar conta. Foi quando eu mudei o projeto e a gente fez aí um forno realmente Uhum. grande de pizza para demanda. Nós tínhamos uma data de setembro para inaugurar. Foi quando houve. Meu pai foi internado por Covid, e aí no dia da inauguração ele veio a falecer. Então, foi uma fase bem marcante para nós, porque hoje a Neon, esse ano, vai fazer 6 anos,
e é 6 anos do falecimento do meu pai, né? Então é uma data que, ao mesmo tempo que traz um pouco de... Para eu estar falando isso hoje para você sem chorar, foi muito treino, porque é uma data que hoje nós casamos no dia 6 de setembro, nós abrimos a nossa terceira unidade no dia 6 de setembro, então A gente Ah, tenta sempre sempre trazer Ressignificar, né, essa data. ressignificar essa falecimento dele em momento de alegria, porque é o que ele queria que eu tivesse, entendeu? Ficasse feliz por tudo que a gente construiu. Em 2021 nós abrimos nossa segunda unidade e em 2024 nós chegamos a abrir a nossa terceira unidade, que é um espaço muito maior. A primeira era do tamanho de uma 15 sala, metros, era que meio container. era o meio do container, pequenininho, pequenininho. Eu, né, a gente tinha um carinho muito grande por E ser a eu também primeira. entrei pra operação, também não sabia fazer pizza nenhuma. Aí eu lembro até um episódio que ele saiu pra comprar as coisas, tipo, 7 horas da noite, e ele falou que ia fazer uma pré-inauguração só pros amigos. Chegou uma mesa de 25 pessoas, você lembra disso? Eu saí pra comprar rúcula. É. Você E tava aí, sozinha e chegou o tava povo. eu e mais um rapaz também que Também não também sabia nada. fazer pizza. Ele contratou todo mundo sem saber fazer nada e a gente foi aprendendo, tipo, cortar cebola, fazer as coisas tudo na hora. E aí eu comecei e falei, meu Deus, eu preciso começar a liberar pizza para essas pessoas. Ele não chegava, não respondia, aquela mesona. Falei assim, vou começar a abrir pizza. Comecei a abrir a pizza, né? Mas a Aí massa tava gente pronta tava lá, já tudo tá tudo pronto, mas certinho, assim, só é tudo montar ali. manual, né? Fazer. Então a gente não sabia abrir pizza, a gente não Ah. sabia lançar a pizza no forno, Aham. fornear a pizza. Aí eu abria e rasgava a pizza, né? Queimava a pizza. Mas quando ele chegou, já tava lá meia dúzia de pizza que as pessoas Pessoas comendo. Não, a gente fazia esse dia, porque olha, a massa na mão. Então não tinha maceira. eu tinha uma máquina para fazer a massa. Então era pouquinho a unidade. Então a gente fazia, colocava na 3 bancada, 3 quilinhos e ia mexendo na mão, igual Aham. antigamente. Fazia lá bolinha, guardava. Então fazia pouquinho. Hoje em dia tem, né? Enfim, graças a Deus, hoje a gente faz Bastante quilos. bastante quilos de massa por dia. Mas na época era pequenininho, deixava lá, uma geladeira pequenininha. Hoje não dá mais. E foi essa trajetória, quando a gente foi cada vez mais crescendo, foi evoluindo, fui A entendendo um gente foi pouco aprendendo na marra mesmo, né? Foi aprendendo a fazer pizza, vender pizza, fazer tudo, fomos aprendendo. não, os processos, né? A gente foi junto, né? Eu tinha uma ideia, um objetivo, e eu sou muito grato por ela, por de- ter cedido muita. Nessa época a gente só namorava, Nem namorava ainda. é, Inaugurar, a gente nem namorava. nem namorava, então a Bela, né? A Belinha, eu não conhecia a Bela, eu fui conhecer a Bela depois de muito tempo. Eu sabia que ela tinha uma filha, pra vocês terem uma ideia, eu sabia que ela tinha uma filha. Ela mandava foto, mas eu não conhecia a Bela. E a gente trabalhava bastante, tipo, entrava 2 horas da tarde, saía 2 horas da manhã, né? A gente Todo ficava dia. estudando e tentando fazer pizza. Então ela ficou uma fase da vida dela sem ver o crescimento da Bela. E eu fui conhecer a Bela depois de um tempo. Daí a gente começou a se aproximar, aí a gente acabou começando a namorar e várias e várias vezes a Bela ficava dormindo lá Várias vezes. na... Ela ia comigo, né? Porque era de noite, de dia minha mãe olhava, daí de noite tinha que ir se virando também, né? Aí ela ia comigo de moto, né? Aí depois eu voltava segurando ela assim, e ela dormia lá, que tinha um sofazinho igual esse, subia, dormia, terminava de trabalhar e ia embora. Ficou bastante tempo com a gente. são Ela fases, é né? nossa companheirinha também. E ela, deixa eu só te perguntar aqui. O ano de 2020 foi muito difícil para muita gente, né? Então, a gente, 2020 começou já com a Covid espalhando por todo canto, aí veio o lockdown, aí fechou tudo, todo Foi mundo aí em que a gente abriu. casa. A gente viu muitos empresários perdendo seus negócios, até fechando, desistindo.
muitas empresas, né, fecharam, mudaram de ramo e tal. O que oportunidade que você viu nesse momento para abrir um negócio? Você está vendo ao contrário do que todo mundo estava fazendo, né? Uhum. Muita gente pensava assim, não, agora não é hora, vamos esperar, vamos ver o que vai dar, como é que vai ser, quando que vai voltar. Principalmente um comércio, né? As pessoas tinham medo ainda de se juntar, tinha a questão da aglomeração, lembra? Sim. Todo mundo falava, não pode Uhum. aglomerar. Então, assim, principalmente comércio e tudo. Como que num momento desse você conseguiu ver uma oportunidade de negócio, né, e não entrar na paranoia que estava todo mundo naquele momento? É, existe uma frase, né, que hoje a gente usa ela até com mais frequência, que é de Napoleão Hill, que diz que tudo que a mente humana pode acreditar, Pode conceber. Uhum. ela pode realizar, né? Então, quando eu comecei o projeto, já estava muito claro de tudo que ia Uhum. acontecer ali. Eu via a pizzaria, eu via as pessoas indo, e então tinha o Covid? Tinha, mas eu estava muito focado em tudo Uhum. que eu tinha que realizar. Eu não tinha eu tinha saído de fábrica, eu tinha apenas uma quantia de dinheiro, eu tinha que fazer acontecer. Uhum. Então dependia muito do nosso trabalho para as coisas se realizarem. Então eu tive uma oportunidade de um espaço, também não podia deixar passar. Então, quando aconteceu tudo isso, por mais eu não peguei a sensação de um comércio para fechar. Uhum. Então eu estava na oportunidade de começar algo novo. Eu estava indo na contramão. Sim. Quantas pessoas já estavam com medo, eu falei: se eu vou pegar o", né. E a outra frase: "Toda adversidade carrega consigo uma oportunidade igual ou maior". Então, muitas pessoas estavam com grandes desafios ali, né, de empreender, negócio fechando, lockdown, e eu falei: "Pô, agora é hora de eu crescer aqui, vou pegar Uhum. essa brecha aqui e vou tentar ir". E eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me auxiliaram naquele momento. Então eu estava num ambiente também que já eram pessoas consolidadas no mercado, eu era o único que ninguém conhecia. Era a Uhum. única marca Era a que única nasceu marca que nova, né? nem existia, né, nasceu assim, mas quem que é Neon? Mas a gente estava num ambiente de pessoas que já tinham, eh, Já estavam no ramo. já estava no ramo, e elas me ajudaram muito, né, na parte ali de organizar, a parte estratégia. Eu sabia fazer pizza, mas eles me Uhum. ajudaram muito ali, como conduzir um negócio. E eu usava o que eu sei, divulgação, boca a boca, rede social, falar de família, fazer campanhas malucas de marketing. E foi quando a gente começou a se aparecer. Enquanto uns estavam se apagando, a gente foi Uhum. acendendo, né? E foi E a quando a gente gente começou a dar o foi nosso nome. fazendo conforme dava. Teve uma vez, né, que não podia receber ninguém, teve que fechar tudo e a gente tinha acabado de abrir. Aí eu lembro que a gente recolheu todas as mesas e a gente fez um drive-thru para as pessoas pegarem a pizza, né. Então a gente, dentro do espaço, a gente fez o caminho do carro para ele Uhum. parar, pegar a pizza, mas a gente não desistiu, porque a gente já abriu fechado, né. Uhum. A gente abriu, tipo, passou um mês, já fechou, não teve nem inauguração, nem tudo assim de lotar essas coisas, porque Uhum. já estava no meio da pandemia. Teve que ir se Olhando, adaptando no processo, exato, né? e Foi olhando acontecendo e assim, foi adaptando. eu, tipo, na minha visão, eu nem lembro que tinha pandemia quando a gente estava trabalhando, porque eu acho que a gente estava tão focado em fazer, né, em aprender e fazer o negócio dar certo, que eu nem lembro de que tinha uma pandemia no meio de tudo isso. Passou muito rápido também, assim, pra gente que estava ali iniciando algo novo, pra e talvez se eu tivesse começado em outra época, Uhum. nós não tivéssemos o resultado que a gente tem hoje, né. Uhum. Então, foi aos pouquinhos a gente foi aprendendo, então a gente não precisava faturar tanto, porque estava tudo muito fechado, Uhum. então a gente Era fa eu, ele, mais um, né, né, pequenininho. funcionário, poucos, então mas se a gente tivesse talvez começado
num local Forma grande. que foi o que aconteceu depois de 4 anos, né? Uhum. Quando a gente abriu outra unidade, que talvez a gente chegue lá mais pra frente ali na linha do tempo. Mas a gente não pegou essa abertura, a gente Uhum. foi aos pouquinhos crescendo. Então, acho que foi importante essa maturação, né? Esse processo. Mas para quem está assistindo a gente aqui, tá com o projeto de abrir um negócio, de empreender, tudo, tem uma coisa muito, muito valiosa aí que vocês passaram, né? Hoje até estava conversando com o Alexandre e ele falou assim, nossa, Fran, uns minutinhos só que eu abri a internet, que eu vi notícia ali, mas eu vi tanta coisa ruim que eu fiquei ruim, né? Então, às vezes a pessoa ela tem o projeto, ela está ali batalhando, só que as vozes externas, aquilo que ela está consumindo de noticiário, de internet, às vezes a pessoa fala, não, a situação do país, e vem a eleição agora, então não é um bom momento e tudo. A pessoa acaba se contaminando com isso, né? Com essas notícias e desviando o objetivo dela. Sim. Né? Então, assim, quando você cala essas vozes, você consegue desenvolver melhor o teu projeto, né? Foi Acho que a gente pode começar agora a falar eu brinco, né? A gente fala do nosso novo... Temos duas linhas aqui. Conhecer agora o Novo Testamento. A gente Sim. Tinha gente tinha antes, né? Então, nós, né? A gente teve 2 unidades, só que sempre foi muito perturbado, né? Foi muito, de uma certa forma, sem organização, desorganizado, né? E a Vitória ficava bastante no operacional e eu ficava bastante no operacional também. Vocês se Mas ele era dividiram nas 100% unidades? operacional. Ou não? Vocês sempre Quando- ficaram na mesma? Não, Ficamos. quando dividiu, a gente ficava cada um em um. Isso. Então a gente se distanciou. Então foi um período que a gente passou dentro da empresa. Nós éramos, até então, no meu ponto de vista, nós estávamos brincando de empreendedores, Uhum. né? Brincando de empresa, Testes. brincando de fazer pizza, brincando disso, brincando daquilo. Ela ficava em uma unidade, eu ficava na outra. Ela terminava, fechava, contava o caixa, dormia, acordava no outro dia, batia massa, fazia pizza, compra. fazia a compra, dormia e foi indo sim. Mas por que você fala brincando disso? Porque não existiam processos, métricas, alguma coisa aí para mensurar o trabalho? A O que gente que era? 100% operacional, então se você Ah. está 100% operacional, você só trabalha dentro do negócio. E ainda tinha, né? Eu já tinha uma visão um pouco diferente, eu perguntava, nossa, mas não tem uma planilha, não tem, né? Uma ficha técnica, o que que era isso? O que que era uma ficha técnica, né? A gente conversava com outros amigos que tinham outros restaurante, café, e aí falava várias coisas e eu ficava, mas e aí? A gente não tem nada, como que a gente faz, né? E aí, quando começou a gente entender que a gente só tava fazendo pizza. E como é que era o A caixa gente da empresa era um nessa excelente época? funcionário da nossa empresa. Fechou o caixa no dia, é lucro, É. já dá para usar o dinheiro, já dá para dividir. Foi. Nem tinha controle financeiro Eu tinha controle de muita coisa. Quando nós iniciamos o processo de abrir a outra unidade, em 2020, zero, né? era um terreno. Eu falei, de novo, lá vai eu de novo com as minhas loucuras. Tinha um sonho de construir uma unidade própria nossa. E eu falei, vamos construir aqui. Nessa época a gente morava de favor na casa da minha avó. Ela emprestava a casa pra gente morar. E aí houve um processo não sei se de evolução, um processo de transformação, e de 2024 até a data de 2026. 2024 a gente começou a obra na unidade nova. Eu estava um pouco perdido, né, com relação a tudo que estava acontecendo, tudo muito novo. Aí uma unidade a gente acabou encerrando. Posteriormente, a segunda unidade a gente acabou encerrando também. A gente construiu essa unidade nova. E aí começou a chegar os desafios, né? E foi quando começou a
a chegar aos grandes desafios. Até então, por mais que 2020 foi bem desafiador, né, para nós ali, como Uhum. inaugurando, mas nada se compara ao que ia vir para frente. Uhum. Quando iniciou a obra em 2024, eu lembro que eu cheguei para ela, eu falei assim, não, agora, desse jeito, eu segurei, agora a gente estourou no norte, não é mesmo? Então, acho que foi um dos maiores aprendizados que eu tive desde que eu tinha aberto a pizzaria. Porque aquela frase, para mim, é como se tudo que eu fizesse dependesse somente de mim, de mais ninguém. Uhum. Então, como se eu fosse o dono da verdade. Quando a gente abriu em setembro, né? Setembro, eu já comecei o meu processo de Mudança interior. mudança interior, Uhum. porque eu acabei conhecendo Jesus, né? Ele me pegou do jeito mais improvável. Não sei se você pode contar Claro, aqui, pode contar. mas a gente até começou ali um pouco nos bastidores, Uhum. que eu era uma pessoa que não gostava. Eu falava assim, ela me convidava para ir para a igreja, eu falava assim, vamos, mas eu vou só depois do louvor, né? Uhum. E é de prova, porque quando ela me chamava para ir, a minha irmã já era minha mãe. Começava às 7, o culto, eu chegava às 8 horas da noite. Quando eu No fim do chegava, culto. putz, que palavra bonita que o pastor falou, né? Nem chamava de pastor, né, na época. Mas aí eu comecei O o processo. louvor incomodava. Nossa, não queria nem saber de louvor. Pra Mas mim era o um que que te monte. incomodava no louvor? Pra mim era batuque. É verdade. Falar, nossa, que bobeira isso, ficar. E era assim mesmo, porque quando ele me conheceu, eu tava indo na igreja. Aí, tipo, a gente se conheceu no carnaval, depois eu voltei assim pra igreja, ia pros retiros e tudo, que meu irmão era bastante de igreja, né? E aí, quando a gente foi morar junto, eu não ouvia mais nenhum louvor. Nem no carro, nem em casa, nem nada, porque ele Pedir pra ela ele tirar. não gostava. Você gostava de rock, né? Rock, tudo que, assim, música eletrônica. Aham. Né? Sempre fui da música eletrônica, do rock, então gostava muito de música nórdica, Uhum. né? Então Cultura viking. cultura nórdica, né? Cultura vikings, então era desse nível assim. E ela falou, vamos para a igreja. Falei, tá, então vamos depois. Eu fui uma, duas, aí um dia, ela e um colega meu falaram assim, vamos na igreja na sexta. Eu falei, mas a gente já vai no domingo, vai ter que ir na sexta. Mas não, daí a gente não, aí houve uma troca, né? Uma troca. Então a gente não vai no domingo, mas a gente vai na sexta, tudo bem? Falei, então tá bom. Que horas começa? 7 horas. Aí ela falou assim, mas tem que chegar cedo. Aí ela inventou uma história que eu não lembro, mas tem que chegar cedo. Porque tem que sentar na frente, porque vai encher. Eu nem sabia o que era. Quando eu entrei no, na igreja, eu não sabia, mas era uma noite somente de louvor. Eita! Não tinha palavra. Não tinha palavra, era só Você louvor. sabia que era só louvor e chamou Sabia, ele ela e mesmo. meu amigo. É porque né? eu sou apaixonada. E aí o amigo dele mandou: Olha, vai ter essa noite de louvor, vamos. Eu falei assim: mas tem que levar ele. Eu falei assim: não, vamos inventar alguma coisa, a gente leva Leva. ele e vai dar certo, né? Aí chegou lá, louvor. Óbvio que eu não conhecia nenhuma música. A única que eu conhecia era do Rujo Leão. E que Rujo Leão era a única que eu conhecia. Aí começou a tocar um monte de louvor lá. Eu comecei a ficar irritado. Falei, nossa, não acaba isso aqui, não acaba. Passou 1 hora e meia. Eu falei, Vitória, assim, ó, desse jeito, você anda dentro da igreja. Eu falei, não vai acabar isso nunca. Ela, não, já tá acabando, vai começar. Eu falei, então tá bom. E eu não sabia que era só louvor. E eu falei, nossa, Vitória, que calor insuportável essa igreja. Que calor. Frio em maio, né? Em maio. Frio, 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 frio. frio. Aí eu falei, vou tirar. Só você que tava sentindo esse calor. É. Só ele. Eu tava toda encapuzada de. Aí ela falou assim pra mim, acalma, calma, que é o Espírito Santo te tocando. Eu falei, quem? Porque nem sabia que era o Espírito Santo. Ela falou assim, calma que é o Espírito Santo. Eu falei, tá bom. Aí nisso começou a tocar uma música que dizia que eu nunca ia ser mais o mesmo. E foi assim, eu lembro até hoje, porque foi uma sensação de
Eu nunca levei um raio na cabeça, mas a sensação que eu tenho é que parece que veio algo de cima assim, fez assim, uma flecha. Paf. Nisso eu comecei a falar, né, que eu nunca mais ia ser a mesma pessoa, que eu não queria ser mais quem eu era. E comecei a chorar, mas chorar muito. Quebrantado mesmo, Uhum. olhei pra ela começou a chorar também, porque, né, começou a ver minha reação, que é uma reação que realmente eu jamais Hum. imaginaria que eu teria ter, que eu já ouvi alguém falando: "Caramba, eu chorei na igreja, eu quase caí na igreja". Aí eu falo: "Ah, não é possível, gente, não é Ele possível". achava que era tudo mentira, né? Uhum. Aí minha perna começou a ficar mole e eu segurei nela, daí eu pedi ela em casamento naquele dia, marquei a data no dia 6 de setembro, tipo, a mesma data do falecimento do meu pai. E nisso, meu amigo também começou a chorar e foi uma choradeira. E realmente, daquela Dali data pra lá. pra frente, começamos a ter bastante briga espiritual, né? Uhum. Dentro da empresa, dentro de casa, né? Dentro dos negócios. Eu, né? Quando você começa a encontrar Jesus, você É vai. isso que eu ia falar. Tinha até uma coisa que minha amiga falava que era tipo, se você não tá encontrando ele no meio do caminho, é porque você tá indo no mesmo caminho que ele. Então, quando a gente começou a ter lutas espirituais e tudo mais, é porque a gente tava contra o diabo, né? Sim. Então, a gente tava no caminho certo, né? Né, foi. E nesse momento aí de transformação, de realinhamento com Deus, você mencionou para mim que você começou a ser visto como filho de Deus, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, pra mim, o ano mais difícil acho que eu tive na minha vida foi 2025. Ah, porque a nossa empresa, nós quebramos aberto, literalmente. Uhum. Eh, os números, eles não fechavam. Não fechava, não fechava. Por isso que eu falei daquela frase, né, que a gente tinha o faturamento e não via resultado nenhum. Uhum. Não via, não via, não via, não via. Começou eh, a muitos problemas pessoais, né, Uhum. dentro da empresa. Era cada coisa, eu falava assim: "Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui?". Até coisa física, né, vidro quebrando, as coisas assim, o Uhum. que que tá acontecendo? Bizarros, assim. É, bem espiritual, sabe. Parecia que estava ali, quanto mais a gente orava, mais Uhum. as coisas aconteciam de forma a querer a gente tirar daquela presença de Deus. E um dia eu falei: "Puta, tá errado isso aqui, tá errado". Falei: "Vitória, a gente precisa se". E eu chegava em casa, eu lembro até hoje, né, mano, chegava na da da Neon, assim, tudo fechado, né, aí chegava tarde, né, só escutava ela orando no quarto. Foi bastante base de oração mesmo. Muita oração, né? Foi aí que aconteceu a nossa mudança interna. A gente entendeu que a gente teve que dar um passinho para trás, recuar, entender o que estava acontecendo, e encarar o problema de frente, né? E aí foi aonde que aconteceu que ele descobriu que ele era filho. Foi. E eu falei: "Não quero mais isso". E a gente olhava um para o outro, né? A gente falava assim: "O que a gente tá fazendo de errado? Uhum. Nossa, gente, né?" Tinha vezes que a gente olhava, a gente estava assim, quebrantado, a gente não aguentava mais, a gente olhava um pro cara do outro e falava: "Meu Deus, o que a gente tá fazendo de errado?" A gente pedia pra Deus: "Deus, pelo amor de Deus, mostra o que a gente tá fazendo de errado." Mas quanto mais eu orava, machucava. Até que um Uhum. dia um dia A eu gente estava cansado, né, amor? A gente estava cansado, desistia. cansado. Eu desistia todos os dias. Uhum. Todos os dias eu desistia. Falei: "Não quero mais saber disso. Não quero mais saber, não quero mais saber disso, vou largar tudo". E eu via ela mal, mal, chorando. Eu chegava em casa, ela de joelhos. Falei: "Nossa".
será que tem que ser desse jeito? Doída, assim, né? Uhum. E doía. É, foi. E aí eu orando muito, assim. Eu orava muito. E me entregava mesmo, sabe? E a Deus. Aí veio a segunda palavra de Deus que a sensação que eu tenho que, né, que ele me pegou de jeito mesmo, sabe? Uhum. Falou assim: você precisa parar de ser homem e precisa começar a ser filho. Aí ali, é, eu falei, então, de hoje pra frente, Não vai ser com a força do nosso braço, não né? vai ser mais com a força do nosso braço, vai ser com a honra e glória do Senhor. E aí Deus começou a te direcionar para ambientes também que traziam a presença de Deus mais para a vida de vocês, até em ambientes empresariais, né? Como o encontro de empresários que você comentou. Foi. E começou a mover, e a empresa cada vez mais indo, porque eu não queria falar com ninguém, eu não Não queria, queria ir pra empresa, a gente não queria ir para a empresa, não queria. Eu falei, vamos orar e ver o que precisa ser. É, e aí começamos um processo, né, amor, de fortalecimento, e me veio uma vez uma passagem de Abraão, que ele tinha uma promessa de voltar para o Egito, e Deus desce e vem matar ele. o filho dele. Não, vem matar o Abraão mesmo. E aí Sara pega uma pedra ponte afiada e faz a circuncisão no filho dele. E Deus pediu para eu ler isso. Ninguém entende quando lê essa passagem. Uhum. E aí eu Eu também falei. fiquei te questionando. Aí a gente, Por quê? porque a gente começou a entender. Eu comecei a destrinchar a Bíblia. Falei, Uhum. vamos, Em aqui tá algum minha lugar tá a salvação. explicação. É só aqui, só aqui. E foi quando Deus falou pra gente, falou assim, olha, você tá querendo receber a promessa sem cuidar da aliança que eu fiz com você. Uhum. Então, cuida primeiro da sua casa, Do seu coração, né? cuide do seu coração, cuide da sua família, cuide da sua manhã, cuide do seu dia a dia, cuide que eu falo, cuide mais do seu interior, porque você tá querendo o exterior antes de cuidar do interior. E aí a gente começou um processo, né, amor? A gente começou o modo caverna, Uhum. e aí a gente se desconectou. Todo mundo fala, o que você tá fazendo? Desconectou de internet, desconectou de tudo, né? Hoje, se você me ligar antes das 9, pode perguntar. Eu comecei a me reestruturar por dentro Uhum. para querer manifestar por fora. E Sim. também parar de ouvir muitas vozes exteriores, sabe? Sim. Porque como a gente estava naquele tumulto, era tudo muito, mas por que que você não faz isso? Por que que você não Uhum. faz aquilo? Por que que você não faz desse jeito? E a gente não estava conseguindo nem ouvir a gente olhava um pra cara do outro, né? A gente falava, meu Deus, o que a gente tá fazendo de errado? A gente não conseguia ouvir todo mundo falando. E a gente pegou e falou assim, vamos parar de ouvir as pessoas. E Não vamos quero mais palpite nenhum, não quero saber mais de nada. Até eu com ele não dava palpite, eu não dava palpite em nada. A gente falou, Uhum. vamos silenciar, vamos, tipo, sei lá, vamos deixar a poeira baixar pra gente ver o que tá acontecendo, porque Uhum. tava tão, né, Imagina vento, assim, eu imagino uma terra, assim, onde o carro passa e fica tudo cheio de fumaça, um furacão passando. Sim. consegue ouvir? E nós dois no meio do furacão, parece que aí você vai, o furacão, aí a gente deu a mão pro outro, assim, vamos sair desse furacão, vamos enxergar o tamanho dele e resolver. Uhum. Onde a gente teve que ter atitude Aí a gente ficou, de ver o aí a tamanho gente do começou, problema, né? tamanho do problema, vamos começar a resolver agora. E, gente, o mais importante foi a nossa união. Uhum. A gente, em nenhum momento, né? Nenhum momento. A gente ficou extremamente próximo. A gente falou assim, vamos se unir, porque é eu, você e Deus, Uhum. A né? gente orava junto, tomava café da manhã com a nossa Bíblia e nós conversávamos, né? E isso não é papinho pra nada, é o que a gente pratica. E até Uhum. hoje. Até hoje é o que a gente pratica. Então, eu falo que eu sigo a regra das 3 conquistas diárias. Desde que eu comecei a fazer isso, parece pequena, mas para mim hoje se torna são as 3 conquistas diárias. Que eu acordo, eu bebo água,
faço oração e estendo a minha cama. Uhum. E então eu já acordo Isso é com... inegociável para você. Inegociável. Posso estar em viagem, que é as 3 coisas que eu faço. E é até engraçado, né? Porque a gente viaja e a gente arruma a cama. Daí a gente olha pra cara dessas mesas, a gente tá arrumando a cama do hotel. E sim, eu arrumo a cama do hotel. Sim. Porque são as 3 coisas inegociáveis que eu faço hoje, que são as 3 conquistas que Deus nos mostrou que São nas pequenas coisas que a gente precisava fazer, né? quem é fiel no pouco é fiel no muito. E eu nunca fui fiel a nada que Deus me dava. E ele foi tirando tudo. Foi tirando. Eu falei, caramba. A única coisa que ele falou pra mim, e não foi ele que disse, foi uma colega nossa, que, né, falou assim, Deus vai tirar tudo de você, mas não vai tirar a empresa. Mas vocês vão sofrer. Batata, Pode né? ficar tranquilo que a empresa é sua. Mas o resto, E hoje vocês veem isso como um processo que precisava ser eu passado por vejo que a isso? gente cresceu conforme a Uhum. gente foi vendo os nossos problemas. Então, eu acho assim, na verdade, eu vejo que a empresa ela evoluiu conforme a gente foi evoluindo junto, Uhum. né? Porque a Uhum. gente não ia conseguir ter aquela empresa que estava assim na nossa cabeça, toda organizada, cheia de gestão, sendo que a gente não era essa pessoa. Uhum. Então, começou pela gente, pelo nosso interior, pelas 3 coisas básicas, né? De arrumar a cama. E aí, isso, consequentemente, começa a refletir na empresa. E aí, foi assim que a gente foi estruturando, né? Desde planilha, desde processo de compra, de tudo do mínimo. A gente começou sempre nas pequenas coisas, porque a gente sempre queria o grande, aquelas ideias mirabolantes, aqueles processos grandes, mas a gente não fazia o pequenininho. E o que a gente precisava fazer não era crescer, mas sim reconstruir. Sim. E hoje eu tenho total convicção de que eu tive que passar por esse processo. Uhum. Tivemos, né? Ela... Talvez vão me cancelar aqui na internet, mas enfim. Uma decisão que a gente fala muito dentro do nosso relacionamento, que são quebras de orgulho, Uhum. né? Eu era uma pessoa bem orgulhosa com a empresa é minha, e a gente literalmente, primeiro, entregou a empresa para Deus, Uhum. e não é só assim, Deus, cuida. Teve outro fato também. É aquela oração difícil de Putz. você falar pra Deus e fala, Deus é sua, faz o que você quiser. É uma coisa difícil. Você Eu- pegar e falar assim, amanhã você não tem mais, vou levar. E aí? Aí eu orando para Deus, cuida da minha empresa, entra na minha empresa, né, meu amor? Aí ele falou assim, tá, você quer cuidar da sua empresa, você nunca me levou dentro da sua empresa. Nossa, até me arrepia. Naquele dia foi, aí eu falei, caraca, não, até... Daí eu comecei a levar a Bíblia pra igreja, A pra empresa. empresa. Eu Chego. chego, coloco louvor para os funcionários ouvirem. Eu oro dentro da minha empresa. Eu chego, eu agradeço. Eu vou embora, eu agradeço. Então, Mudando a atmosfera da empresa. Uhum. assim, independente de funcionário, independente de faturamento, independente de números, independente de qualquer coisa, tá chovendo, se tá sol, se tá vendendo, se não está, a gente agradece por tudo que Deus já nos proporcionou. Porque a gente entendeu que gratidão posterior é gratidão social. Uhum. E gratidão anterior é fé espiritual. E então a gente agradece por algo que a gente nem conquistou ainda. Uhum. Então a gente agradece, né, por tudo que a gente ainda nem recebeu. conquistou. Mas a gente, como filho de Deus e herdeiro, a gente sabe que ele vai nos proporcionar. E com fé e com obra, né? Porque a gente fala muito disso. De ter fé, mas você não age, não faz nada. Sim. Então, assim, vai cair do céu. E a gente era muito assim, né? Se Deus quiser, a gente vai sair das dívidas. Se Deus quiser, hoje vai vender, né? Sem E um a planejamento para sair das dívidas, Planejamento né? nenhum, gestão nenhum, não sabia nem o que estava fazendo. Então, a gente começou a ter obra. Fazer Uhum. gestão, Trabalhando fazer bastante. vendas, fazer tudo. E aí, com a fé e obra, o resultado vem. Com relação ao orgulho, que eu falei que poderia ser cancelado. Uhum. Eu tive o entendimento de que
a parte financeira, ela precisava ser delegada para alguém. Ela precisava sair do meu controle. E para mim foi muito doído isso, tomar essa decisão. E ela sempre falava: deixa eu olhar, deixa eu tomar conta. E eu não. 4 anos, assim, de O que que empresa. acontece? Eu não acreditava no potencial dela. Eu tinha orgulho de não Uhum. confiar algo grande nas mãos dela. Uhum. E foi quando ela, por, né, tanto persistir, eu falei: então vamos entrar num acordo, você cuida do financeiro agora. Aí foi quando Deus começou a honrar a nossa empresa. Eu hoje, pra vocês terem uma ideia, não tenho acesso ao banco. Vocês viram aquele dia, eu vou tomar um sorvete, eu tenho que pedir um Pix pra ela. Hum. E, gente, não é de mérito nenhum, isso aí é honrar a pessoa que tá do seu lado, porque vocês precisam trabalhar junto. Sim. Vocês casaram, vocês... É uma só carne, É uma né? só carne. Então, se ela é boa nessa área e eu sou bom em outra, eu falei, né, quebrei esse orgulho, ela começou a tomar conta do financeiro, eu comecei a tomar conta de outras áreas dentro da empresa, e a gente começou a se organizar. A gente sabe que vai demandar um tempo ainda para as coisas começarem a Caminhar. chegar num determinado ponto, né, onde a gente quer, mas já mudou muito, já mudou bastante coisa. Alan, eu acredito que esse podcast aqui, ele tem aberto os olhos de muita gente, né? E Deus tem levado ele assim para escutar realmente quem está precisando de ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus restaura, que Deus levanta. Então, assim, para quem está assistindo hoje esse podcast e está nessa situação que você estava lá atrás, né? Olha, não quero largar tudo, vou fechar a empresa, não está dando nada certo, tô com o emocional bagunçado, tô com a família bagunçada, tô com a empresa bagunçada. O que você diria para essa pessoa hoje? Respira. É. Bom, vamos lá. Ser bem direto, tá? Posso falar aqui? Pode. O que virou a chave na nossa vida, tá? O que fez a gente literalmente sair da UTI e hoje poder desfrutar o extraordinário de Deus. Primeiro, buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando você lê isso na Bíblia, leia com calma, leia com atenção, porque é primeiro, não é segundo, não é terceiro. E ordem invertida, resultado invertido. Uhum. Então, primeiro, ponto. Busque o reino de Deus. Segue isso que você vai conseguir colher resultado. Plante em solo fértil. Uhum. Não adianta você querer ter resultados fazendo a ordem invertida. Não adianta você querer que sua empresa prospere, sendo que dentro da sua casa você não é próspero. Uhum. Não adianta você querer uma empresa Extraordinário, né? sendo que você não é extraordinário. E extraordinário começa dentro da casa, na hora que você acorda. Uhum. Ser extraordinário com sua esposa, com sua filha, e o mais importante, que é o que eu carrego hoje comigo, Uhum. seja extraordinário com você mesmo. Se você não é extraordinário com você mesmo, não vai ser nada, nenhuma área da sua vida vai ser. Então hoje eu fico muito feliz comigo mesmo do que eu me tornei. Uhum. E o que eu ainda vou me tornar. Porque somente eu sei para chegar aqui o que um dia eu já fui. Então, a nossa casa, eu tive que mudar muito, Uhum. né? Mas eu entendo que ela também orou muito para que eu chegasse nesse ponto que hoje nós estamos, né? Então, eu agradeço demais a minha esposa pelos dias que ela ficou ali em oração, por nós, pela nossa família, pela nossa empresa. Então, independente de qualquer coisa, minha esposa Sem tem desistir. nós não conseguiríamos nada só da minha vontade, Uhum. mas ela tem um papel fundamental. E você, Vitória?
Eu acho que um recado bem importante que a gente tem que deixar é que tudo depende de você. Uhum. Então, né, foi uma coisa que a gente Terceirize as assumiu, coisas, né? não terceirize seu problema. Porque a gente, né, queria terceirizar a empresa com, problema com o funcionário, problema com as vendas, o problema é você. Se Uhum. você não tomar a atitude de olhar e ver o tamanho do problema e ver o que você pode fazer para mudar aquilo, não vai mudar. Uhum. E foi aonde a gente começou a tomar a atitude de ver aonde a gente precisava melhorar. Uhum. Eu não queria melhorar o funcionário, eu não queria melhorar os nossos clientes. A gente, né, começou a melhorar como gestor, como pessoa, como pais, como esposo e tudo dentro de casa, para depois começar a mudar o resto. E a gente começou, né, mudando o nosso interior. Então, é tipo assim, eu sei que todo mundo pode crescer, Uhum. mas depende de você. Vai depender da sua atitude e da sua coragem de assumir que você é o protagonista da sua vida. É. Acho que foi a virada, né? A gente parar de terceirizar os nossos problemas. A dica que eu dou para vocês também, cuide do coração de vocês. Uhum. Principalmente, não deixe que nada do externo afete o coração de vocês. Em Jeremias 29:11, ele diz que pensamentos de paz. Então, trabalhem isso, independente do que aconteça. Porque uma mente bagunçada Uhum. não consegue colher fruto. Cria ambientes bagunçados. Então, por mais que tenha uma situação de desestabilidade, Uhum. outra coisa que eu não falo mais é a palavra difícil, parece, nossa, é clichêzinho. Uhum. Não, porque eu já usei muito. Então, hoje eu falei, não vou usar mais. Então, quando você tiver um momento de desestabilidade, acalma seu coraçãozinho, né? Uhum. Acalma ele que vai sair coisa boa. Tenha É que paciência. muitos dos nossos problemas, o tamanho dele é a gente que dá, né? Uhum. Então, às vezes, é tipo, eu vou ver uma barata, pra mim é um problema gigante. Pra ele já não é um problema tão grande. Mas se eu parar, analisar, opa, é uma barata, não é um furacão, não vai me comer, e aí eu consigo tomar a atitude de sair correndo, gritar ou matar a barata. Mas a gente precisa Se organizar, se né? organizar e O que encarar, a né? gente... É que foram tantas coisas que a gente teve que fazer nesse processo. Em casa, por exemplo, tem várias frases espalhadas Exatamente. que a gente lê porque foi o que Nos manteve, né? nos manteve. E uma das frases que a gente fala também é... Pequenas ações todos os dias geram grandes resultados, Uhum. né? É uma Sim. das nossas frases. Qual é a outra? Ai, agora você me fez esquecer, mano. Não, não era essa. Mas assim, a gente segue algumas que fez muito sentido para nós durante Uhum. esse processo, né? De poder manter essa... Ah, lembrei, vou falar. Oxe, esqueci de novo, gente. Esse aí pode cortar, tá? Não, vamos seguir aqui, tá Caramba, tranquilo. gente, terceira vez que eu esqueço. Mas deixa eu falar outra coisa aqui. As pessoas, quando olham vocês hoje, as pessoas podem dizer assim, nossa, eles deram uma sorte, né? Dá tudo certo para eles, não é? Depois de dar tudo Olha, muito errado, dá né? tudo certo, né? Porque as pessoas, elas veem o hoje, mas elas não sabem o processo que vocês passaram, E né? é o que acontece Aham. muito hoje em dia. A gente estava até conversando esses dias, né? Que eu falei para você. As pessoas hoje, elas querem colher, mas elas não querem passar pelo processo do plantio. E a gente, né, também queria muito, vamos estourar, mas a gente nem tinha passado pelo processo de colher. E hoje é tudo imediatista, as pessoas querem, quero isso na hora, na hora, na hora. Olha só o Instagram, lindo, maravilhoso, aquela vitrine, né? Mas ninguém sabe o que a gente passou, o que as outras pessoas passam até o momento da colheita, né? Então, gente, pegando uma sequência do que a Vitória falou, pare de falar para Deus o tamanho de seus problemas. Sim. E comece a falar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E isso para nós foi, assim, muito, assim, forte. Eu costumo dizer assim, a gente brinca hoje, quando a gente... Aí, diabo, hoje você perdeu, hein? Você não conseguiu. Você tentou, mas Não foi dessa vez. foi dessa vez.
Não, E conta um pouquinho pra gente, para quem ficou curioso e quer conhecer a Neon Pizzaria, né? Fala pra gente o endereço, Instagram, tudo aí, conta pro Ah, pessoal. vai, amor, você. Que eu falei, nossa, eu tomar uma água. A gente é uma pizzaria estilo napolitana, Hum. uma fermentação natural, que começou pequenininha com o desejo do coração dele. Hoje já somos grandes, graças a Deus, graças a nós também. E a gente fica localizado em Taubaté, no o endereço Rua Afonso Serafim, 191, no Bosque Flamboyant. E para os Instagram, nas redes sociais, né? Neon Pizzaria. A gente nos sigam. Eu preciso bater 20 mil É, a seguidores, gente tá gente. com uma meta. Gente, vamos lá, Eu preciso seguir. bater porque eu tô A gente comendo tá com pizza uma todos os meta. dias até bater 20 mil seguidores. É, Também a gente tem um projeto novo chamado Neon Conecta, Uhum. que é justamente para a gente poder transformar empresários nas pessoas que irão resolver o problema dentro da empresa. A gente Como tem um problema, né? Que a problema. gente fala que a gente não vai resolver o problema da sua empresa. A gente vai te tornar a pessoa capaz de resolver o problema da tua empresa. Porque é o que aconteceu com a gente. A gente não resolveu todos os problemas, mas a gente nos tornou capaz de resolver os problemas da nossa empresa, né? E é isso que a gente faz no Neon Connect. E é isso por isso que a gente faz o Neon Conecta. O que Deus hoje nos transformou, ele falou assim: vocês precisam passar por esse processo, porque eu quero que vocês transbordem isso na vida das pessoas. E quem quer participar do Neon Conecta? Tem data pro próximo? Temos o próximo 5 de outubro. 5 de outubro. E para se inscrever, No Vai ter a bio no link do Instagram do Neon Conecta. Nós iremos fazer o lançamento já nessa semana, porque tem coisas boas vindo, hein? tem novidades aí. Tem novidades. Alan, Victoria, adorei conversar com vocês. Um Aprendi prazer. aqui muito. Tenho certeza que essa mensagem aqui vai longe. Para Glória a você Deus. que está nos assistindo aí, olha, não esquece de seguir o nosso canal aqui, deixa seu comentário. Quer deixar alguma pergunta para Alan, para Victoria? Pode deixar aqui que a gente manda para eles. E quando você compartilha, curte, comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então, por favor, segue aí o nosso canal, né? Ajuda a gente aqui a fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Também passa lá em Taubaté, come uma pizza, eu fui lá. Gente, olha, boa demais, boa demais. O ambiente é gostoso demais. Fui com meu marido, levei as crianças, né? Foi bom demais estar lá com eles. Então, se você estiver passando por Taubaté ou arredores também, né? Cidades vizinhas tudo ali. pertinho. É tudo pertinho, corre lá para comer uma pizza, para conhecer o Alan, a Vitória. Tenho certeza que eles vão gostar muito de dar um abraço em vocês. E a gente também tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, chama Neon Pizzarias. A gente compartilha um pouco da rotina da pizzaria e também temos um canal dentro do Neon Pizzaria que chama Ninguém Come Pizza Chorando. Então, é um canal bem legal onde a gente As pessoas conta. compartilham as histórias, né? E geralmente, momentos de felicidade, as pessoas compartilham as pizzas, né? Então, as pessoas, né, compartilham momentos de até fechamento de contrato, tudo, Que legal. comendo pizza. Então, a gente faz uma mesa e a pessoa conta lá e fala, né? Olha, já segue lá, gente, também. Como é que é o nome? Neon canal? Pizzaria Neon no YouTube. Pizzaria. Na Neon Pizzaria no YouTube. Fala, mas come, né? Fala, mas como é boa. Isso mesmo. Então, quer deixar um recado pro pessoal aí? Quero agradecer primeiro pelo convite e pela oportunidade de ter sentado lá da minha esposa num podcast. Para mim foi... eu tô assim, muito contente por dentro, tá? O recado que eu deixo para vocês parece clichê, parece óbvio, mas tenham bastante resiliência, não desistam, porque existem os 3P. Não é produto, preço e... Não é isso, tá, gente? Né, as pessoas... Não é isso. Propósito, processo e promessa. Você tem um propósito, você vai passar pelo processo para você receber a sua promessa. Então, calma. Talvez você esteja na fase aí do processo e já já a sua promessa vai chegar. Amém. Vitória? Quero agradecer também. E também por estar do lado do meu amor. E a gente tá junto e para tudo, né? Graças Nos a Deus. momentos difíceis, nos momentos alegres, a gente tá sempre junto. E passar o recado que tudo depende de você.
Eu acho que isso é o que vem andando bastante com a gente, de não terceirize sua dor, seu processo, o problema, porque todo mundo tem, e depende da gente encarar de frente e mudar a realidade da nossa vida. É isso mesmo. Muito obrigada pela Obrigada. presença de vocês. Tenho certeza que vou chamar mais vezes, porque a gente tem muito que aprender Tem aqui com bastante pra vocês. conversar. Tem bastante coisa para contar. Então, pode se preparar aí que daqui a pouco vocês voltam para contar mais coisas pra gente. Legal. Então, galera, já siga aí. Valeu. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Também quero pedir para vocês maratonarem aqui o nosso canal. Volta aqui os vídeos, tem muita entrevista bacana, tem muito profissional legal que passou por aqui, contando a sua história, suas dificuldades. Eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu negócio. Bom, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau.